2h03 pelo horário de Brasília, CNN Money News de volta, gente. E ontem a Blau Farmacêutica divulgou os resultados do segundo trimestre. A Blau teve um lucro líquido de 63 milhões de reais no período e para repercutir esses números de abril a junho da empresa, recebemos agora nos nossos estúdios o Marcelo Hahn, CEO da Blau. Tudo bem, Marcelo? Obrigada por conversar com a gente aqui. Oi, Muriel. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, telespectadores. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela disponibilidade aqui. E aí, queria começar entendendo antes de mais nada, e vou chamar já Gabriel Monteiro, que ele está com a gente também nessa entrevista, mas vou começar agora aqui falando com você, Marcelo, com relação a esse cenário, porque a gente tem o seguinte cenário de um lucro líquido recorrente, que eu vou olhar aqui na minha colinha, cresceu cerca aí de 32,7%, para 103 milhões, o EBITDA avançou em torno aí de 34%, chegando a 122 milhões. Eu queria entender o que explica na sua avaliação esse ganho aí de margem, considerando que a receita ficou estável, Marcelo. Na verdade, é um novo mix de produtos que a companhia começa a colocar no mercado. A gente vem investindo bastante em pesquisa, desenvolvimento e inovação, trazendo novos medicamentos para o mercado. E isso tem contribuído aí para mudanças de mix de produtos, né? A gente tem investido bastante em capacidade produtiva, mas a gente ainda está sofrendo, né? Então, a gente não conseguiu, né, crescer na capacidade produtiva ao mesmo tempo que a gente começou a criar produtos novos. Então, a gente está correndo, né, para colocar no mercado aí nossas novas linhas de funcionamento. A gente tem investido bastante em capacitação, né, da produção e a gente vai estar inaugurando aí 2 linhas produtivas ainda nesse trimestre que nós estamos e para o final do ano mais uma linha de produtiva e no começo do ano mais outra linha produtiva, a fim de atender, né, essa demanda que a gente está tendo aí com os novos produtos que a gente está colocando no mercado. E o resultado vem atribuído a que esses novos produtos têm melhores margens, menos competitividade, né, e é com isso que a gente está trazendo essa oportunidade de crescimento da companhia em margens, né. Falta crescer a receita, mas a gente está buscando. Gabriel? Perfeito. Eu gostaria de, claro, primeiro agradecer a participação do Marcelo e também da Blau aqui na nossa programação. Prazer recebê-los em nosso estúdio e justamente falar sobre este novo investimento, sobre o aumento da capacidade de produção da companhia. A gente viu talvez um aumento do número de produtos, essa necessidade de produzir para gerar esta receita para a empresa, mas a falta de capacidade que deve ser atendida já neste trimestre e até o final deste ano. Gostaria de entender quanto deste investimento garante o crescimento da Blau para os próximos anos, quanto que vocês estão calculando de retorno para os próximos anos nessa capacidade produtiva, ainda centralizada no Brasil, ainda focada aqui no país. E, claro, há planos para novas plantas, novos investimentos, uma saída para a produção efetivamente fora do país. Eu queria entender essa cara do investimento que está sendo concretizado agora neste 2025. Por favor, Marcelo. A Blau tem investido em diversos pilares, né? Um desses pilares é a capacitação produtiva, né? Aumento de capacidade produtiva. Então, hoje, ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse investimento de capacidade produtiva na nossa atual planta, hoje a gente tem 5 plantas no Brasil, a gente está fazendo uma nova planta em Pernambuco, em Suape, onde a gente tem benefícios fiscais e onde é um polo de tecnologia. E a gente tomou a decisão de investir lá e a gente pretende investir nos próximos 3, 4 anos no valor de R$1 bilhão. Esse foi uma das razões que a gente fez o IPO agora em 2021, né? E a gente está nesse projeto. Fora tudo isso, a Blau tem investido cerca de 10% da sua receita líquida, uma das que mais investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em novos portfólios. Simultaneamente, a gente está também investindo em geografia. Hoje a gente está presente na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador, né, de forma direta. Isso também tem aumentado, né, as nossas vendas. Mas, como a gente falou, a gente está se reorganizando para aumentar a nossa capacidade produtiva, que não cresceu, né, ao mesmo tempo que cresceu o nosso portfólio e nossa geografia, né? Então, esses são os investimentos que a gente está fazendo aí para os próximos curto, médio e longo prazo aí. Essa fábrica de Pernambuco a gente pretende atender não só o Brasil, mas como o mundo. Pois é, eu queria até entender um pouco mais sobre detalhes sobre previsão de investimentos em termos aí de capacidade de produção também, Marcelo, olhando para esse cenário de margens, de volume futuro. Então, a gente tem investido muito em biotecnologia. Biotecnologia são poucos players no mercado que estão desenvolvendo. A Blau é uma dos percursores, né? A gente está envolvido em biotecnologia há mais de 20 anos. A gente está desenvolvendo e produzindo já no país medicamentos de alta complexidade, né? Um dos maiores mercados
mundiais. E a ideia agora, né, a gente está conduzindo estudos clínicos para estar registrando esses produtos e estar produzindo no país, né, e colocar esses produtos no mercado. Esses produtos têm margens muito maiores do que os produtos que a gente está trabalhando atualmente, que são produtos hoje, né, que são, a gente fala mais produtos genéricos, né? A gente está investindo em produtos biosimilares, né, ou ser o primeiro, o segundo ou o terceiro biosimilar a ser colocado no mercado, e isso vai trazer uma oportunidade para a companhia, né, trazer melhores margens. São produtos com valores agregados muito maiores, né? Então a gente vai aumentar muito a receita, pretende aumentar muito a receita e pretende aumentar aí as margens. Mas isso é ao longo do tempo, né? Isso é um projeto nosso que nós temos, né? Temos essa ambição de crescimento, né? E é isso que a gente está focado, em trazer esses resultados para o futuro. Bom, da mesma forma que tem melhores retornos, melhores margens, costumeiramente, quando falamos sobre biomedicamentos, a gente fala sobre morosidade na autorização para a produção destes biomedicamentos, na legislação, na regulamentação para estas plantas e para estes produtos em si. Tem, talvez, uma expectativa para o lançamento destes novos produtos? Quais são os entraves, talvez, entre a Blau e estes objetivos de aumentar o portfólio em biomedicamentos? E eu queria até entender se é uma estratégia só para diversificação de receitas, se a empresa encontra nos biomedicamentos uma das grandes avenidas para crescimento, porque a gente viu recentemente algumas empresas que diversificaram muito as suas receitas e agora estão aparando algumas arestas, tirando ali alguns produtos que não são core business das companhias. Eu queria entender se este é o caso dos biomedicamentos na Blau ou se é completamente diferente, é o caminho para crescer. Gabriel, excelente pergunta. Né? Os produtos biológicos, eles são o futuro, né? Então a gente vê hoje, né, todos os medicamentos, esses anticorpos monoclonais, né? A gente já tem curas para diversas doenças, a gente vê medicamentos sendo desenvolvidos aí que vão trazer até curas de muitos cânceres, né? Já estão trazendo curas de muitos cânceres em estágios até avançados. Então, eu acredito que a biotecnologia vai ser o futuro, né? O que a gente tem visto hoje, que as grandes empresas mundiais, né, farmacêuticas, elas têm vendido o portfólio maduro, né, os portfólios de genéricos, para estar investindo só em biotecnologia, né? Então, eu imagino que um dia pode ser que a gente chegue aqui e fale assim, olha, nós estamos só investindo em biotecnologia, vamos abrir mão de todos os outros, né? Agora, fazer ao contrário, né, de estar investido hoje no genérico e abrir mão dos produtos biológicos são o futuro, né? Então eu acho que a gente está no caminho certo. A gente tem sido precursor, né? A gente tem visto cada dia que passa um número enorme de lançamentos de produtos inovadores para diversos tipos de doenças, né? E com curas, né? Então eu acredito que a gente está no caminho certo. E trazendo essa tecnologia para o Brasil, né? A gente viu na pandemia faltando aí medicamentos, né? Então a gente está produzindo localmente o IFA, né? Que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é o principal produto, né, para você produzir o medicamento acabado. E a gente está produzindo aqui no Brasil, já estamos produzindo alguns anticorpos monoclonais, já estamos conduzindo estudos clínicos. Então, eu acho que é um avanço da indústria brasileira, né, nessa parte de autossuficiência, de trazer para o país, enorme. O foco da Blau, né, do foco da companhia é aumentar o acesso do medicamento aos pacientes, né? E é isso que a gente tem feito constantemente, trazendo medicamentos de alta complexidade e trazendo aí para os pacientes de todo o Brasil. Hoje a gente tem aqui no Brasil um sistema único de saúde que é um dos maiores do mundo, né? E a gente está aí para abastecer esse sistema único de saúde. Eu aproveito. Perfeito. Eu aproveito também para te perguntar com relação aos segmentos, olhando especificamente para o balanço divulgado, porque o segmento hospitalar teve um crescimento de em torno aí de 2%, mas quando a gente olha para o segmento varejo, estética, plasma, teve uma queda de 12,3%. Eu queria entender na sua avaliação o que explica aí essa queda, foram demandas, foram questões operacionais, o que pode explicar esse cenário e o que vocês têm feito para tentar reverter? Na verdade, a gente hoje, né, a gente consolida, né, essas três operações em um resultado só. Então, a gente está falando de varejo do Brasil, né? Estamos falando de estética, estamos falando aí de plasma, que é um dos investimentos, um braço de investimentos que a companhia tem nos Estados Unidos. Hoje, a companhia tem alguns centros de coleta de plasma nos Estados Unidos. Esse plasma ele é vendido a laboratórios locais nos Estados Unidos. E a gente teve uma entre-safra de um momento que a gente acabou um contrato, estamos procurando um novo parceiro para fazer a aquisição desse plasma. Esse plasma ele continua sendo coletado, né, e de doadores remunerados,
e ele não tem um prazo de validade curto, então ele tem um prazo de validade grande, e a gente está fechando parcerias aí para colocar esse produto no mercado que a gente está armazenando. Então, isso contribuiu para essa consolidação de resultados virem negativa. Mas a parte de estética da companhia está indo muito bem. A gente tem 2 marcas de toxina botulínica no mercado. Elas estão de vento em popa, né, estão crescendo. É um mercado de estética, é um mercado que a Blau tem investido bastante. A gente está trazendo um portfólio novo, né, para complementar essa toxina botulínica que a gente tem no mercado. E no varejo, a gente teve uma pequena queda, né, que o ano passado foi um ano surpreendente para a gente no varejo, e a gente está lançando mais outros produtos, ampliando o portfólio para continuar esse crescimento aí na área de varejo. Mas a gente reporta ele como consolidado, então você vê ele como menos 12%. E aí acaba colocando todo o consolidado da companhia, né, com crescimento aí de praticamente a gente reportou o mesmo resultado que a gente teve o ano passado, sem crescimento. Mas a gente aumentou, né, a mudança desse mix de produtos aí trouxe um resultado melhor para a companhia. Perfeito. E o crescimento está aliado completamente com o lançamento dessas novas plantas, com o aumento da capacidade de produção, que é um dos objetivos da companhia, destravar esse crescimento de um ano para o outro com maior capacidade e mantendo essas margens altas. Eu até queria entender uma questão que é bem evidente no setor de saúde, que é a questão da inflação médica. A gente fala do aumento do custo dos insumos, principalmente para hospitais, para planos de saúde. Eu queria entender para quem está fabricando estes medicamentos. Custos hoje são um problema para a Blau em termos de momento de mercado, não em quesitos operacionais, mas hoje os custos que estão sendo apresentados para vocês para a produção destes medicamentos dos mais diversos que vocês têm no portfólio, são um problema a ser enfrentado? Eu acho que o maior problema que a gente sofreu do aumento dos insumos foi durante a pandemia, né? Que teve um boom dos valores dos insumos. A gente passou por uma ressaca aí logo em seguida, que foi 2023 e 2024, e hoje a gente vê esse mercado mais normalizado. A Blau, ela faz um trabalho de colocar medicamentos de alta complexidade que estavam sobre patentes, né? Então a gente lança medicamentos similares ou genéricos no mercado, trazendo maior acesso, né? Então a gente contribui para a deflação do mercado de saúde, né? É uma indústria brasileira, né, que ela substitui, né, o medicamento que era utilizado às vezes de medicamentos inovadores com valores abusivos, né, que a gente coloca num produto no mercado a valores mais acessíveis. A gente vê outros produtos no mercado que quando ingressa o primeiro genérico, o primeiro similar, os preços caem, né? E é esse o trabalho que a Blau faz, né? A Blau contribui, né, para esses grandes hospitais, para todo o canal, para todos os stakeholders, né, ter um custo mais acessível, inclusive para as fontes pagadoras, né? Então, a gente hoje é um grande parceiro, né, de grandes hospitais, de grandes fontes pagadoras, trazendo um melhor acesso a um custo mais benéfico do que comprando aí medicamentos que estão sob patente, que estão produtos inovadores. Perfeito. Tem um investimento da Blau que eu gostaria de entender, e claro, foi destaque neste relatório do segundo trimestre, que é um investimento na Europa, na Protia. 50 milhões de euros que agora retornarão para a companhia, corrigidos por juros, haviam sido emprestados sobre, claro, a condição de, em eventual vontade da Blau, converter em participação na companhia. Vocês tiraram o pé da empresa, talvez a gente possa entender que é uma volta aqui para o Brasil, uma não exposição para a Europa, que eu gostaria de entender justamente qual foi o motivo desse retorno e, claro, o que vocês buscam de oportunidades parecidas, talvez, no mercado, por favor. Eu gostaria primeiro de deixar claro que o investimento que a gente fez foi um investimento, foi um empréstimo, né, conversível, né? O que quer dizer isso? Que a gente emprestou o dinheiro e a qualquer momento a gente poderia converter em ações da companhia. E esse número de ações já estava pré-fixado, né? Então, como a gente investiu lá atrás. A gente acreditou no negócio, a gente continua acreditando, né? Eu acho que fracionamento de plasma, existem poucos players no mundo, só tem 10 players no mundo praticamente que vendem hemoderivados, né? Que são medicamentos fabricados a partir do plasma, por isso que a gente tem um investimento nos Estados Unidos por plasma. E eu acredito muito nesse futuro. Para você ter ideia, aqui no Brasil, a gente vem sonhando, né, com a Hemobras, né, que é uma planta pública que está em Pernambuco, que vai estar desenvolvendo também o fracionamento de plasma, mas é um projeto que iniciou-se há 20 anos e até hoje a gente não conseguiu consolidar esse projeto.
E a Blau estava buscando uma oportunidade. A gente é uma empresa que investe bastante em inovação, bastante em coisas disruptivas, né? Então, a gente investiu, acreditou nessa empresa de fracionamento de plasma na Europa. A gente pretendia fazer a aquisição total da companhia. Infelizmente, a oportunidade da gente comprar o resto da companhia veio num momento inoportuno para a Blau, né, que está fazendo outros investimentos, e que a gente colocou na balança, né, o risco de tomar um volume muito grande de endividamento, colocando em risco toda a operação da companhia. A gente está passando aqui no Brasil por uma situação de juros altíssimos, né? A gente tem cerca aí um CDI a 15%, né? Então, tomar dinheiro hoje e colocar a companhia com endividamento, a gente ia ter que parar outros projetos e colocaria em risco todo o futuro da companhia. Então, o nosso conselho, nosso board decidiu por não praticar a nossa opção de compra da companhia, que a gente também tinha de comprar o 100%. Abrimos mão, porque um terceiro fez a proposta para comprar o 100% da companhia. E aí a gente tomou a iniciativa de não fazer esse investimento para fazer essa aquisição na contrapartida boa, né? Nós estamos recebendo o dinheiro de volta. E ainda com juros e com correção, né? Então, eu acho que foi um investimento muito assertivo do ponto de vista de ter feito através de um mecanismo, né, de um empréstimo conversível. Isso salvaguardou a companhia, né, de estar trazendo esse dinheiro de volta de uma forma rápida, né? Então, foi muito oportuno essa forma que a gente fez esse investimento. Melhor do que comprar, depois de 3 anos ter que vender, aí é mais moroso o processo, então fizeram essa exposição por meio deste empréstimo conversível. Última pergunta para a gente entender dinâmica de mercado aqui no Brasil. Claro, não queria deixá-lo desconfortável para perguntar coisas para fora da Blau, mas eu queria falar sobre o setor em si. Olhando para a dinâmica brasileira, a gente tem muitos fatores que afetam a nossa macroeconomia, dentre eles agora uma disputa entre Estados Unidos e Brasil, tem tarifa para lá, tarifa para cá, algumas ameaças. No plano, talvez, de resposta aos americanos, havia a possibilidade de quebra de patentes médicas. Isso desestabilizaria o setor aqui no Brasil? Quais seriam os efeitos? Como é que vocês enxergam, talvez, essa eventualidade? Não está nas prioridades, nem deve acontecer. Mas como apareceu nas conversas, eu gostaria de, claro, fazer essa pergunta, por favor. O que acontece, né? A indústria nacional, ela não é uma indústria inovadora, né? A gente, na verdade, da palavra chula falar, a gente faz uma cópia dos medicamentos que são desenvolvidos pelas grandes empresas, né? Por esses grupos, né, de inovação que trazem os medicamentos mais modernos. Fazendo essa quebra de patente, seria uma oportunidade da indústria nacional se desenvolver mais rápido. Existem muitos países que não respeitam a lei de patentes e tem uma indústria farmacêutica até mais moderna do que o Brasil, né? Então, é uma situação, eu como indústria brasileira, né, é ruim de falar isso, mas para a indústria brasileira seria um fomento de crescimento, né? Agora, pensando em toda a estrutura, né, em todo o respeito das regulações, né, eu acredito que o Brasil tem que continuar respeitando as patentes, né? A gente depende de muita coisa que são desenvolvidas, né, por outros países, né, por outras empresas, né? E eu acho que faz parte do negócio, né, essa situação. A Blau, né, hoje ela não tem o expertise de estar fazendo uma inovação que a gente chama radical, né, que é a inovação de uma molécula nova, né? A gente não se vê nesse cenário hoje. A gente se prepara para isso, né? E a gente pretende no futuro, né, com certeza, estar desenvolvendo alguma coisa de inovação nesse sentido, né, que a gente também vai gostar de que seja respeitado aí a patente. Perfeito. É uma parceria histórica. A Blau tem inclusive operação lá nos Estados Unidos. Não está nos cenários mais prováveis para os próximos meses, mas claro, a gente faz aqui este ponto justamente por conta do cenário macroeconômico vivido hoje pelo Brasil. Hoje, efetivamente, um dia fatídico, o início do tarifaço
Obrigado, viu, pela participação aqui conosco. Sempre um prazer receber as companhias na nossa programação. Muriel, agora eu peço licença aqui, vou deixar o teu programa contigo, viu? Obrigada, Gabriel, pela parceria e muito obrigada, Marcelo Hahn, CEO da Blau. Obrigada e volte sempre aqui no CNN Money, viu? Portas abertas. Muriel, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, telespectadores. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição também. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde.